Olá, amigos de Ideal Espírita, estamos juntos novamente com Teresa de Calcutá para a leitura da Força Eterna do Amor. Hoje ela nos faz a pergunta: a pessoa mais perigosa, a mentirosa. Muitas vezes o perigo maior que encontramos no mundo está escondido em nós mesmos. Observo como hoje em dia as pessoas se envolvem em muros, em castelos de concreto, empoleiram-se em prédios enormes, como se perigo pressentido tivesse rondando lá fora. Grande número investe na instalação de câmeras de segurança, utiliza animais domesticados ou agressivos para evitar o perigo. O perigo, o perigo. Apesar de tudo, considero que precisamos voltar nossa atenção para outra espécie de perigo, que se tornou muitíssimo comum. Trata-se da mania de mentir. Nós ficamos cercados por muros, grades de segurança, tentando nos proteger de um suposto perigo que vem de fora. E aí ela coloca que o maior perigo, na verdade, está dentro de nós. É o nosso hábito, nossa mania de mentir. Então já virou um hábito que, na verdade, é um vício de mentir. Ou seja, temos aí intenções obscuras, né, porque não sabemos, mas contamos determinadas, né, coisas, falamos sobre assuntos que fogem da verdade e damos ali um caráter de que é algo normal, né, é algo que é, né, esperado da humanidade. Então, tem que ter um cuidado. E quando ela fala, né, de que o mal está dentro, é importante que cada um de nós reflita, porque faz parte, né, da condição humana a mentira. E aí ela vai explicar que para dar um ar de brincadeira, de normalidade à mentira, dá um caráter de normalidade. Alguns estudiosos, tanto quanto algumas pessoas que discretamente prezam seu hábito nocivo, então tem pessoas que discretamente elas gostam desse hábito, né? Costumam separar em diferentes categorias a mentira, dando-lhes definições diversas, como se isso fizesse dela uma prática menos daninha. O fato da gente dar nomes diferentes para o que é a mentira, dando conceitos e tal, como se fosse amenizar os seus efeitos, justificar a sua prática, não torna ela menos nociva. Ou seja, ela é perigosa e ela gera danos. Nessa linha de discurso, inventaram as chamadas mentiras sociais ou piedosas, que, segundo defendem, têm a intenção de ajudar e animar. Então, defendem, ou seja, criam justificativas. Não, eu menti que era para ajudar aquela pessoa. Então, eu contei uma mentira. Então, essa mentira ela não é perigosa, essa mentira não vai causar dano, não vai causar prejuízo. Ainda assim, é faltar com a verdade. Então, ela salienta, esse é um perigo, a gente mascarar e dar esse ar falso, né, para uma coisa que é nociva, danosa, como se isso fosse alguma coisa de bom, né? Ah, eu fui piedoso, eu não falei a verdade para poupar aquela pessoa de um sofrimento. Então é preciso refletir a respeito disso. Com a vulgarização desse comportamento, então ele acabou se tornando comum, um vício,
que gradualmente tem ocorrido, a mentira vai se incorporando ao estilo de cada um, tornando-se de tal maneira natural que fica difícil separar o joio do trigo. Então, a mentira fica, às vezes, tão comum que a pessoa não tem nem sequer um remorso. Ela fala mentira e faz parte, né? Falar a verdade, falar a mentira. Eu escolho o momento que eu acho mais adequado para o quê? Segundo os meus interesses, para atender as minhas questões, para que eu fique bem na fita, né? Para que eu fique com, né, uma situação assim de agradar, em que ela vai falar disso mais adiante, né? A gente aparenta algo que não é. O ato de mentir transformou-se num vício bastante difundido. Preocupa-me sobretudo quando adquire a conotação de vício social, estágio no qual notamos a maior parte de seus adeptos utilizar esse expediente, então o expediente da mentira, sem nenhuma justificativa plausível, sem nenhum motivo aparente, simplesmente como se fosse um bando de pseudo-atores a desempenhar seu papel num teatro de mau gosto. Então aqui já é esse o ponto que ela, né, chega de que você ainda faz uma mentira com uma justificativa. Você está ciente que é uma mentira, aquilo às vezes gera um certo incômodo, mas ela fica tão banal, tão vulgarizada, que chega a um ponto em que você nem justificativa dá mais, nem se defender porque mentiu. Simplesmente mente, porque se transformando ali, né? Que ela fala, um bando de pseudo-atores, então, até para não ofender os atores, porque os atores, eles representam papéis, é o trabalho deles, né? Mas nós estamos na vida, devemos ser autênticos, mas não, nós nos falseamos, né? E nos tornamos aí em personagens, criamos personagens, usamos de máscaras para nos fazer passar por pessoas que, tendo características, né, de eu sou bonzinho, eu sou gentil, eu sou inteligente, eu sou justo, né, e a gente fica usando desses papéis por meio da mentira, então criando aí, como ela fala, um teatro, tudo é um teatro de mau gosto. A pessoa está atuando, ela não é assim, ela quer parecer para que você acredite que ela é o que ela não é. Só que ela não está preocupada com isso não. Então, repetem o gesto irresponsável a ponto de sentir uma espécie de prazer mórbido ao mentir. Então, são pessoas que percebem que tem um ganho ao mentir. Então, elas sentem até um prazer, um divertimento de contar a mentira e de você, né, da gente, nós todos, ao ouvirmos e acreditarmos, elas sentem prazer de ver que nós somos ludibriados, enganados. Ignoram as consequências de sua atitude. Ignoram ou então consideram normal penetrar a intimidade das pessoas, aumentar os fatos, realçar certas situações que influenciam muita gente a tomar decisões e eleger seu estilo de vida. Então, com as mentiras, nós afetamos as pessoas. Nós fazemos com que elas tomem decisões, né, com as mentiras que, né, que são contadas e nós acreditamos, nós tomamos decisões, então isso nos afeta o rumo da nossa vida, afeta outras pessoas que estão conosco, né? Muitas vezes é preciso que a gente realmente reflita e lembro assim da fala de Jesus, isso já passei por uma situação dessa,
Então eu tive que refletir bastante o que ele queria dizer em ser manso como as pombas, mais prudente como as serpentes, porque estando na relação com as pessoas contam suas histórias e elas podem estar ali fazendo esse teatro de mau gosto, tentando nos mobilizar, fazer com que a gente atenda aos desejos, às demandas que o outro faz, acredite, né, e assim, às vezes até indo contra os nossos próprios princípios. Então a gente tem que ter muita atenção para isso, ser prudente na relação com o outro. Não é, isso também a gente precisa refletir, não é já partir do princípio de que todo mundo mente. Porque todo mundo mente, de fato, né? Somos todos aqui pessoas cuja raiz dos nossos vícios é o egoísmo. Então, por meio do nosso egoísmo, nós podemos usar o expediente da mentira, tá? Então, a gente pode fazer uso desse recurso e, como ela falou, dá um monte de justificativa. Ah, mas eu menti porque, coitadinha da pessoa, eu ia falar a verdade, ela ia ficar ferida. O problema é da pessoa que ouviu a mentira, ela ia ficar ferida, ou é o problema meu que não consigo dizer a verdade de modo a não ferir aquela pessoa? Então, quando a gente joga tudo para fora e não faz a reflexão de que a mentira é algo que é um vício, está atrelado ao egoísmo, então se eu estou mentindo, eu não estou pensando no bem-estar de ninguém, eu estou pensando no meu próprio bem-estar, então, que está ligado ao egoísmo. Então, por isso que é um vício. E como raiz de todos os vícios é o egoísmo, a gente precisa encontrar o egoísmo em todas as vezes que nós vamos contar uma mentira. Acontece que existem pessoas que não estão interessadas em saber das repercussões, que se vai prejudicar alguém, se não vai. Desde que atenda aos meus próprios interesses, eu falo do jeito que eu quiser, né? Então eu minto, eu engano, então tem um benefício extraído, que a gente chama de benefício secundário, né? Porque através da mentira, a mentira em si não gera, né, um benefício, mas o benefício está no que vai decorrer dos efeitos da mentira. Então é por isso que fala que é secundário. Secundário ao ato de mentir. Fazem tudo de forma a complicar e prejudicar o futuro daqueles sobre quem gostam de inventar. Eis aí um hábito que julgo constituir verdadeiro perigo e que merece atenção especial. A gente tem que dar atenção especial, principalmente na educação das crianças. Os pais precisam se educar para não mentir. Eles têm que dar o exemplo. Agora, as crianças flagradas em mentira, é preciso que nós conversemos com ela, busquemos entender o que está por trás daquele ato. Porque não é comum a criança com menos de 6 anos mentir. Ela não tem ainda a noção do que é a mentira intencional. Ela pode estar com medo. E aí ela sabe que se ela falar alguma coisa, ela pode ser castigada. Então ela conta outra que ela sabe que vai agradar o adulto, não que ela queira mentir. Ela está com medo e ela quer agradar as pessoas que ela ama. Então, ela tem medo de perder esse amor. A mentira em crianças muito pequenas, ela tem essa característica. Não quer dizer que a gente não deva interferir. Nós temos que educar e prestar atenção no que foi que gerou o medo da criança de dizer a verdade. Os pais estão na relação com os filhos, estão gerando medo. Então, isso não é sadio. É preciso refletir por que naquela relação há o medo e não se fala a verdade.
o castigo, quando a criança diz a verdade, ela jamais deve ser castigada por isso. Porque senão a gente vai reforçar ainda mais. Tá vendo? Eu falei a verdade e ainda fui punida. E aí a gente precisa valorizar o fato da criança dizer a verdade. Ainda que ela tenha mentido, pedido desculpa, admitido o erro e falado a verdade, nesse momento a gente deve fortalecer, que é muito importante que ela assuma o seu erro e repare, e não punir por isso. Eu falo muito isso quando eu estou nos grupos de pais, que quando a criança é flagrada dizendo a mentira, ela tem que ser orientada, isso tem que ser compreendido e ela tem que ser encorajada a dizer a verdade e que ela não vai ser castigada por isso. Então, os pais precisam trabalhar isso em si para identificar esses momentos e aí sim poder orientar e educar os seus filhos. Então, é preciso muita atenção especial quando existe ali uma situação de mentira. Verifica, inclusive, como a mentira tem se tornado algo comum também entre os representantes de Jesus no mundo. Pessoas que se dizem religiosas, espiritualizadas, têm lançado mão do engodo sem nenhum constrangimento, criando e alimentando ilusões, dissimulando a verdade, enganando ou falando meias verdades em nome daquilo em que alegam acreditar, por medo de abrir mão de suas crenças pessoais, arraigadas, mas sem fundamento. Então, lembra que a raiz de todos os vícios é o egoísmo. Se eu estou mentindo, isso se tornou um vício, é porque estou atendendo os pedidos aí do meu ego, né? Então, dos meus interesses pessoais. Então, eu estou arraigada, estou presa aos meus próprios interesses. Que interesses são esses? Que eu coloco acima do bem-estar de todos os demais, porque o egoísmo faz isso. E ele cria ilusões nas pessoas, né? Pessoas que ela fala que são religiosas, espiritualizadas, ou seja, deveriam zelar pela verdade a qualquer custo, né? Deveriam assumir a verdade, só que é preciso aprender a falar a verdade. A verdade não deve ser dita para ferir ninguém. A verdade deve ser dita com amorosidade. Isso é uma educação para nós, é um processo de evolução. Então, não mascare a verdade, né? Que aí ela vai se tornar uma mentira, né? Meia verdade nunca é uma verdade, né? Embora a gente não esteja aqui falando de verdade absoluta é só Deus, né? Mas a verdade, o conhecimento que a gente tem de um fato, a gente não deve mascarar, dissimular esses fatos. Resistentes em dar o braço a torcer, reconhecendo que estão erradas, então há o reconhecimento de que eu estou fazendo algo errado, dá com certo constrangimento, né? Então, se eu estou falando algo e eu me sinto constrangido, né, envergonhado, tem algo ali que eu preciso rever. Isso é um sinal de alerta. Então, resistentes, né? Pessoa que não quer dar o braço a torcer. Eu tô certo, eu tô certo. E aí a evidência mostra que a pessoa tá errada. Ela, não, eu quero estar certo, então tem que ser do meu jeito. E aí você vê a pessoa manipulando. Então, elaboram verdadeiros tratados filosóficos, distorcem textos, palavras e o sentido de tudo quanto ouvem e veem, sem se aperceber do enorme estrago que provocam na vida daqueles com os quais se relacionam. Eu trabalhei muitos anos e fiz a minha pesquisa de mestrado e depois doutorado, mas principalmente mestrado, né, na psicologia, no departamento jurídico da Universidade da UERJ. E o tema que eu trabalhei foi exatamente as denúncias falsas de abuso sexual contra a criança. Quanto estrago fazia na vida das crianças
e das pessoas que eram falsamente acusadas de terem cometido esse crime, né, que não é um crime qualquer, é um crime de abuso sexual. Isso marca a vida das pessoas. Então, eu trabalhei muito tempo com isso, eu vi muito sofrimento, muito estrago na vida dessas famílias por conta dessas mentiras que eram criadas, algumas por engano, e porque a pessoa acreditava, ela lia sinais de forma equivocada, crianças pequenas, então ela achava, né, que a mãe geralmente achava que a criança estava sendo abusada pelo pai, e mesmo que nada se comprovasse, ela ficava arraigada naquilo por conta de uma interpretação equivocada dos determinados sinais. Ainda que a criança tivesse sido abusada, a autoria, né, acusar o pai é algo também que deve ser muito bem analisado, porque, né, pode ser por outra pessoa. O que está acontecendo nos lugares em que aquela criança frequenta? Então é preciso analisar com tudo muito cuidado. E fora os casos de denúncia intencional. Isso aqui era muito assim cruel de ver, que determinadas mães, elas simulavam uma ocorrência de abuso para que pudesse denunciar e afastar o pai do convívio dos filhos, como uma retaliação. Hoje em dia se fala em síndrome de alienação parental, né, por conta desses casos. É preciso analisar com muito critério, porque não se trata só simplesmente de mau caratismo, né? Falar a mãe é um mau caráter, ou a mãe é doente e ela está contando essas coisas, ou então o pai também fazendo isso para afastar a mãe. Mas a gente sabe que os conflitos na família, né, tem uma série de fatores que influenciam, né, que acabam determinando esses eventos. Então é preciso tomar muito cuidado, analisar, estudar e buscar orientação. Quando se tiver uma suspeita de que há um possível abuso, tem que buscar atendimento, tem que buscar orientação, mas não sair acusando sem ter evidências, né? Então, precisa tomar muito cuidado. Creio que o mentiroso é um doente da alma, ou, como preferem alguns, um doente psíquico, que traduz de forma contrária à verdade, tomando por natural e normal aquilo que é irreal, errado e fantasioso. Então, aqui tem o aspecto, né, da mitomania. Então, a mitomania é essa mania de mentir. Ela é uma das características de determinadas pessoas com alguns transtornos psíquicos, como ela fala. É um doente psíquico, é um doente da alma. Sim, nós temos casos, né, de sociopatia. Essas pessoas usam da mentira para conseguir manipular e conseguir o que elas querem. Então, geralmente são pessoas inteligentes, ou então são pessoas que conseguem manipular para adquirir poder, né, ter também dinheiro, enfim, elas querem benefícios pessoais. Seja como for, nem todas as definições da mentira são capazes de explicar de maneira satisfatória os porquês do mentiroso. Suas atitudes que desrespeitam as pessoas, bem como a manipulação mental e emocional que exerce sobre aqueles que acreditam em suas palavras. É preciso ter atenção para isso também, que ela vai chamar aqui, de manipulação mental e emocional. Os mentirosos contumazes, eles têm um jeito, tá, de envolver, porque eles já estão numa condição vibratória
e com certeza não geram ali um processo obsessivo, né? Tem outros espíritos ali influenciando e eles envolvem a pessoa nessa vibração. Então, a pessoa que acaba sendo manipulada, é claro que ela acaba se deixando manipular porque ela tem questões próprias e ela, de repente, ela quer acreditar naquela ilusão, ela tem carências, enfim, existem um monte de porquês aqui, explicações possíveis, como a Teresa de Calcutá coloca. Mas acontece que cai, a pessoa é envolvida nesse padrão vibratório e fica como um aprisionamento. Então ela precisa realmente, às vezes, né, de até ajuda, né? Tanto a pessoa que está mentindo, que ela gera esse padrão, quanto a pessoa que cai na mentira. Porque tem pessoas que acreditam na mentira, né, que é contada, acreditam tanto e elas estão ali sob essa manipulação mental e emocional, elas não conseguem sair disso. Para elas aquilo ali é verdade e não adianta né, você mostrar argumentos contrários, como aqui, mostrar, né, evidências, alguém falar, ela está tão presa àquilo, tanto aquela pessoa que mente. A pessoa que mente, ela tem às vezes consciência de que está mentindo, mas a pessoa que acreditou na mentira, ela está envolvida nessa manipulação ali. Então, ela tem essa característica, né, de acreditar e quando ela, de fato, é defrontada com os fatos, é o que a gente vai chamar de desilusão, né? Eu me iludi, agora eu me desiludo para poder, então, encarar a realidade e isso é um processo doloroso. Então, nem muitas pessoas, né, elas querem acreditar que foram enganadas, porque isso significa, né, passar uma vergonha, um constrangimento, se sentir humilhada, né, gera essa dor, esse desconforto, essa vergonha, e aí elas relutam em ter que assumir que realmente foram enganadas. Por isso que é tão danoso o ato de mentir. Uma das facetas interessantes desse hábito nefasto é que ele não encontra barreiras sociais nem de qualquer espécie. Não tem barreira. A mentira está em todo lugar. De nada adianta a pessoa ser inteligente, instruída, talentosa, rica ou muito pobre. A doença é da alma. Então, não faz diferença. Desde o mais rico até o mais pobre, todos que mentem, esse vício que faz parte, né, do egoísmo. É uma doença que faz essa contaminação nesse nível mais profundo que é mental e emocional. Esse perigo que envolve quase toda a humanidade deve ser combatido com uma arma que parece estar em segundo plano para muita gente. A educação do sentimento, das emoções e do pensamento. É o que eu falo, eu bato nessa tecla, por isso que eu falei das crianças. A gente tem que fazer o trabalho de educação da emoção, do pensamento, do sentimento. Emoção e sentimento são coisas diferentes. A emoção é automática e você tem o pensamento e o sentimento, que é já a elaboração dessa emoção pelo pensamento. Então já você tem algo mais elaborado que vai fazer com que a gente tenha ações mais refletidas. Então por isso que a gente precisa educar. A pessoa, ela não só sabe que mentir está errado, né? Que é um vício, então isso é errado, mas tem que ir muito além disso. Né? Ela tem que perceber que existe ali algo de danoso, algo de prejudicial
e que dizer a verdade deve ser valorizada, é uma virtude a ser conquistada. Então, a educação, para a gente perceber o que a gente está sentindo, perceber os nossos pensamentos. Então, ter uma consciência para ter atenção ao que eu estou pensando, porque o pensamento, ele procede do ego também. Então, tem que ter essa consciência. Sabe o que é pensar o pensamento? Ter atenção. É aquilo que Jesus falou da prudência. É começar a pensar no que eu estou pensando. E o que eu estou sentindo. E aí poder assumir uma atitude. Não simplesmente reagir, mas agir no mundo de uma forma consciente. Está aí algo que requer investimento sem cessar e com vigor total, uma vez que, conforme entendo, foi a tônica do trabalho de Cristo no mundo. Jesus Cristo veio para nos educar. Educar o pensamento com o intuito de formar pessoas verdadeiras, comprometidas com o bem em âmbito social e espiritual, estimulando a transparência nas relações entre as pessoas em qualquer nível. Ser transparente. É claro que não pretendo solucionar esse problema com receitas aparentemente fáceis de seguir, tampouco com pregações moralistas. A situação dos homens que residem em nosso planeta exige, acima de tudo, investimento na educação da alma, a fim de que possamos dar mais brilho à verdade, ao amor, à justiça e à valorização da vida. Porém, todos os conceitos e virtudes que acabo de listar estão intimamente relacionados com a postura de transparência e de fidelidade à verdade, ainda que seja uma verdade relativa. Se a gente pensar, né, a verdade absoluta, a gente pode considerar Deus, então nós temos uma verdade que é relativa ao nosso grau de conhecimento, de evolução, a capacidade que a gente tem de compreender as coisas. Então nós vamos nos enganar. Uma vez nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra. Estávamos enganados. Pesquisas vieram e descobriram que é a Terra que gira em torno do Sol. Uma coisa mais recente é o átomo. Nós descobrimos que há estruturas subatômicas. Então, nós estamos evoluindo e com isso se descortina, né, o conhecimento. A verdade, ela vai aparecendo aos poucos. Então, Jesus, ele falava por parábolas, porque ele não podia dizer tudo para nós, mas ele veio dizer a verdade. Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém ia ao Pai senão por ele. Então, ele que era manso, ele era pacífico, ele, né, era todo amor, ele veio nos educar para esse caminho. Mas era preciso considerar que a vida, né, e a verdade, é preciso trilhar esse caminho com essas virtudes, né? Ter na nossa vida essa transparência. Inspirada pela trajetória de Jesus, julgo inadmissível utilizar qualquer artifício para enganar quem quer que seja, mesmo justificando tal recurso como necessário para disfarçar o mal, diminuir efeitos indesejáveis ou trazer ao rebanho de Cristo pessoas consideradas importantes. Sou convicta de que, primeiramente, temos de inspirar e incentivar a ética em todas as esferas, religiosa, política, familiar, todas as esferas da nossa vida. Nós somos seres que temos, né, essa necessidade de nos relacionarmos. Então, todas as nossas relações devem permear a ética, a necessidade de pensar no outro e numa forma de conviver de forma que haja o bem para todos.
Não é possível abdicar desse princípio. Não podemos abdicar da verdade. Se a gente abdicar da verdade, ainda que seja a verdade que a gente tenha conhecimento naquele momento, nós estamos abrindo mão de Jesus. Nem sequer em nome das melhores causas. Aliás, justamente por prezá-las tanto. Porque a gente preza as melhores causas é que a gente deve usar da verdade. A verdade é da transparência, a gente deve, então, colocar isso, assumir as consequências, né, dos nossos atos. Mas quem diz a verdade vai receber também a verdade. E, de novo, a verdade não fere. Então, justificar, vai contar uma mentira para não prejudicar alguém, está ainda pensando em si, não está pensando no outro. Dizer a verdade é a melhor coisa que pode ter para o outro. Como que a gente vai dizer essa verdade? É que deve ser sempre com amor. Ensinar as crianças a serem verdadeiras começa por empregar a metodologia da verdade em nossas próprias palavras, em nossos diálogos, em nossas relações familiares, agindo de forma coerente com aquilo que pretendemos inspirar no outro. Coerência, essa palavra, ela é sensacional. Você não pode dizer para a criança que ela precisa comer brócolis para ser saudável e você não come. Tem que ter coerência. Então, se você está dizendo para que a criança precisa fazer, você não pode usar o celular porque isso faz mal para você. Então, você também não pode ficar grudado na tela do celular o tempo todo, né? Então, mostre, tenha coerência, seja verdadeiro naquilo que você coloca para os seus filhos, para as crianças. E assim nós vamos dar para ela o verdadeiro valor da verdade. Pois de nada adianta desejar que na família haja transparência se nós mesmos mentimos ou somos incoerentes com o comportamento que queremos e esperamos ver no outro. Ampliar essa conduta para o exercício da política e da religião é outro passo relevante, que também é parte da busca por coerência e integridade no tocante à nossa proposta partidária e aos interesses da população e do cidadão. Então, não precisa dizer que tem que ter verdade também na política e na religião, né? Talvez alguém tente me demover, convencer-me de que isso ainda é impossível para os homens de nosso tempo. No planeta de provas e expiações, nós vamos enfrentar esse vício, sim, praticamente em todos nós, né? E vai dizer que ela é utópica. Como já ouvi isso inúmeras vezes, prossigo minha fé e minha razão como aliadas. Então, eu tenho fé, sei no que é o correto e assim eu prego, né? Acredito que quando Cristo exemplificou sua mensagem, ele não a circunscreveu a um só indivíduo, a uma só comunidade, a um só país ou a um só povo. Muito pelo contrário. E se seu testemunho de verdade e transparência já está há 2000 anos para que a humanidade o absorva, isso me faz pensar que é possível sim batalhar pela extinção da mentira, recuperando a dignidade e a honestidade de propósitos e intenções em nosso relacionamento cotidiano, a começar de nós mesmos. Tudo começa por nós. Tudo começa e termina em nós, porque estamos aqui para a nossa evolução. Ninguém pode fazer por mim, né? Ninguém pode fazer por cada um de nós. Então, nós temos que fazer por nós e essa reflexão. Se eu minto, o que me leva a mentir? Lembra que já em outro capítulo, ela falou sobre as motivações por trás das nossas ações. E fazer uma educação das nossas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. É fundamental já começar isso e passar isso para as nossas crianças.
Já desde pequena, elas têm que ter um discurso coerente, o que os pais fazem com o que eles falam, com o que eles educam. E se os pais estão se educando para serem pessoas melhores, né, para serem pessoas que não vão mentir, devem então estar atentos a isso e buscar dizer sempre a verdade. Então, ela falou, não é uma questão moralista, mas é uma questão de educação e desenvolvimento das virtudes. E ter a certeza de que por trás da mentira existe um egoísmo ali, como raiz, que faz com que a pessoa só pense em si mesma e manipule situações envolvendo as pessoas. Então, muitas pessoas são afetadas e são prejudicadas por conta da mentira. Mesmo aquela mentira que a gente justifica, que é para não causar mal à pessoa, ela, quando descobrir a verdade, vai ficar numa situação de que como que ela vai confiar, né? Pessoa, quando descobre que mentiram para ela, ainda que a pessoa se justifique, é uma mentira e a relação de confiança se desfaz. Então, nós precisamos prezar as relações de confiança, porque nós somos seres de relação. Nós precisamos viver juntos e para viver juntos, viver bem, é preciso que haja a verdade nas nossas relações. Então, todos tenhamos um bom dia e até o nosso próximo encontro.